Olá, meus amigos e minhas amigas, bora para mais um bate-papo. Eu sou o Bilico Paim e hoje falaremos sobre a violência contra a mulher, que pode se dar por um desconforto emocional ao ápice da agressão, levando essas mulheres inclusive à morte. Estamos aqui com a doutora Luciana Lima, uma advogada conceituada que doa seu conhecimento e seu trabalho em uma ONG conhecida como Instituto Eurípides, que fica situado na região de Bangu. Prazer é todo meu. Meu nome é doutora Luciana Lima, eu sou formada há 16 anos e atuo no Instituto Eurípides há 17 anos. Na verdade, comecei no Instituto antes mesmo de me tornar advogada. E eu me tornei advogada com o objetivo de levar informação para as pessoas menos favorecidas, para que elas soubessem quais são os direitos que elas possuem, inclusive as vítimas de violência doméstica. Ah, que bacana. Esse mês a gente acabou de completar 15 anos, né, da Lei Maria da Penha. Sim. E o tema não poderia ser diferente. Falar hoje sobre a questão da violência contra a mulher é de suma importância para a classe das mulheres que se sentem de uma certa forma desprotegida, né? Exatamente. Então a gente consegue levantar esse tema e, com certeza, com a sua ajuda, levar informações para quem ainda não sabe dos seus direitos. Em que pese a lei estar completando, ter completado esse ano 15 anos, muitas pessoas não sabem exatamente qual é a forma de proteção, onde procurar ajuda, de que forma pode fazer a denúncia. E eu tenho certeza que durante esse bate-papo elas vão ficar informadas sobre os seus direitos, porque a gente tem muito o que conversar ainda sobre isso. Com certeza, inclusive eu, né? que muitas das vezes não sei determinados assuntos. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta à senhora aqui. Como nasceu a lei conhecida como Lei Maria da Penha? Como o nome mesmo diz, Maria da Penha. Maria da Penha foi a vítima de violência doméstica que inspirou a criação dessa lei. Na época que a Maria da Penha Fernandes sofreu violência doméstica do seu então marido, durante 23 anos, a Lei Maria da Penha não existia. E ela ficou totalmente desamparada diante daquela situação dentro do seio familiar. Inclusive, a Maria da Penha, ela só procurou ajuda após 2 tentativas de homicídio, diante da dificuldade que tinha dessas denúncias chegarem até a autoridade policial. Caramba. De repente, eu não sei quando que se tratou esse acidente com ela? 1983 foi o ano que aconteceu com a Maria da Penha, né, que foi a inspiradora dessa lei, e apenas em 2006 que essa lei foi criada. Nossa, demorou-se bastante tempo, né, para se criar uma lei de proteção à mulher, né? A Maria da Penha em si, ela esperou 19 anos para ver o agressor ser punido. E agora, felizmente, com a Lei Maria da Penha, a partir de 2006, essa punição ela vem de forma muito mais rápida. Ah, que maravilha, né? Assim a mulher consegue se sentir pelo menos um pouco protegida, né? Sim. E se tratando de a lei ser mais rígida perante esse agressor, né? Mudou completamente a visão. A mulher, ela era totalmente desamparada no sentido, não que o agressor não seria punido, mas era o trâmite do Código Penal. Com a Lei Maria da Penha, é uma lei específica para proteger a mulher vítima de violência doméstica no ambiente familiar. Então, é específica para esse caso. E, por isso, ela tem diversas medidas que dá uma rapidez e uma segurança de que aquela agressão ela não vai ficar impune. Doutora, essa lei serve exatamente para quem? Essa lei serve para proteger a mulher. Dentro dessa proteção, as mulheres trans também estão enquadradas na proteção da Lei Maria da Penha. Inclusive, a Lei Maria da Penha serve para proteger as mulheres contra os agressores que convivem com ela no seio familiar. Não é só o marido, só o namorado, serve também para padrastos, cunhados, irmãos, que convivem com a vítima dentro do seio familiar. Ah, que maravilha. Então, no âmbito familiar, vamos supor, mesmo no mesmo quintal, protege a todos que se encontram dentro do mesmo quintal? Dentro de uma condição que aquela vítima tem com o agressor, mas não necessariamente precisa ser uma relação afetiva amorosa, marido e mulher. Serve para proteger a filha do pai, uma irmã de um irmão mais velho que está cometendo violência doméstica. Ah, isso é muito importante. Sim, traz um leque de possibilidades que os leigos, as pessoas comuns não conhecem, porque o que passa na mídia geralmente é
É violência doméstica de marido contra mulher. E existe uma amplitude muito maior dentro da lei. Doutora, sabemos que foi uma conquista, mas a doutora poderia nos dizer no que essa lei pode favorecer as vítimas desses agressores? Favorece em diversos aspectos. Uma conquista importante com a criação dessa lei foi o afastamento do lar do agressor. Antes não funcionava assim. Hoje, com a Lei Maria da Penha, a partir do momento que ela denuncia, o agressor pode imediatamente ser afastado do lar, no máximo em 48 horas. Então, é uma rapidez que antes não existia. Afastando o agressor do lar, momentaneamente aquela agressão vai cessar. Isso é um benefício sem precedente para as mulheres. Mas aí fica uma dúvida que paira no ar, né? Pode tirar o agressor de dentro de sua residência. Mas se ele não tiver para onde ir, o que fazer? No caso, o agressor, ele não é amparado por medidas de acolhimento. Ele é o agressor, ele vai sofrer as consequências do ato dele. Isso existe para a mulher. Quando a mulher não tem para onde ir, existe a possibilidade dela ser encaminhada para uma casa de acolhimento, inclusive junto aos seus dependentes. Se tiver filho, aquela vítima que ela já tem 2, 3 filhos, vai ser encaminhada tanto a vítima quanto os seus dependentes para uma casa de acolhimento. Por exemplo, quando ela não tem família no estado onde ela sofreu a agressão. Ela vai denunciar, mas ela não tem para onde ir. Mas isso aí cabe no sentido, vamos supor, se a casa for do familiar dele, né? Sim, ou sobre o domínio dele. Doutora, e de acordo com a medida protetiva em relação à mulher, quais os benefícios que ela adquire com essa lei? Os benefícios que ela adquire com essa lei é justamente a possibilidade de rapidez na aplicação da medida. Um exemplo que eu posso dar com relação a isso. O agressor, ele só vai ser comunicado daquela denúncia quando ele sofrer a medida. Não vai ter a oitiva do agressor antes da aplicação da medida. Vai ter a denúncia da vítima. Na delegacia, o próprio delegado, ele pode aplicar uma medida que ele entender conveniente para aquela gravidade daquela situação, ou no máximo em 48 horas, ela já vai estar de posse de uma medida de afastamento do lar, de um auxílio policial para que ela retire as coisas dela, os pertences dela da residência do agressor. E com relação a isso, é um benefício, é uma proteção já imediata para aquela vítima. E isso se enquadra na pergunta anterior, né? Que a senhora falou, vamos supor, se ela vai ter o apoio da Polícia Militar para retirar os seus pertences, e se ela não tiver para onde ir, ela pode ir para esse abrigo. Pode ser uma aplicação dessa medida já de imediato, porque é o delegado num primeiro momento e depois o juiz que vai estabelecer qual a medida é aplicável àquele caso específico. É caso a caso. São diversas medidas e dentre essas medidas ele vai enquadrar para aquele caso iminente. Tá. Esse abrigo é município ou estadual? Esse abrigo, infelizmente, não existe uma quantidade de abrigo satisfatório. Então, cada estado ele vai ter o encaminhamento da vítima para aquela região ali, se existir naquela região, ou até mesmo pode mudar de cidade, se não existir ali próximo ao local da agressão. Entendi. Uma outra pergunta, de repente, pode ser até relevante. Se ela quiser, de repente, voltar para o seu estado de origem, o estado ou o município arca com isso? Então, aí nesse caso, não há uma regra geral. Vai ser analisado, inclusive, a possibilidade de decretação de uma pensão, do agressor pagar uma pensão para o sustento da vítima e dos seus dependentes. Tá ok. Mas isso por muito tempo ou, tipo assim, uma pensão diretamente para ela? Para os filhos, tudo bem, existe já pensão por lei, mas uma pensão para ela também? Também, se ela não tiver nenhuma renda e não tiver nenhuma condição de subsistência, também vai decretar um percentual para ela. De que forma essas mulheres podem se sentir, de fato, protegidas, ao ponto de conseguirem validar a sua atividade de vida diária? Essa questão da proteção e do se sentir protegida, ela é uma pergunta subjetiva porque vai variar de vítima para vítima e também da gravidade das agressões que aquela vítima sofreu. Mas ela vai se sentir protegida de saber, por exemplo, que tem uma delegacia de atendimento à mulher que tem os funcionários preparados para receber aquela denúncia. Ela vai passar por um apoio psicológico, ela vai passar por uma questão de acolhimento mesmo naquela situação de violência e
o poder público vai trazer para ela a segurança que ela precisa. Ela tem que entender que com a denúncia vai ampará-la no que ela precisar. Só assim, difundindo a informação, vai encorajar as vítimas a procurar realmente ajuda e saber que com a denúncia ela pode dar um fim àquela situação de agressão. Bacana. Eu só vou dar uma enfatizada no quesito o medo, né? Porque, Sim. vamos supor, essa agressão de repente já começou há algum tempo atrás. Geralmente sim. Geralmente a vítima, ela não denuncia na primeira agressão. Até porque, muitas vezes, o agressor, ele não inicia o relacionamento com a agressão física. É tudo muito sutil. Inclusive, para a sociedade, o agressor não é aquela pessoa agressiva que grita, que causa medo. Às vezes, na rua, ele é o nosso colega que está ali no dia a dia com a gente, que é a pessoa simpática, que ajuda todo mundo. E aquela violência acontece no âmbito familiar só quando está a vítima e o agressor. Então, ela tem medo dele justamente porque ele comete a agressão quando os dois estão sozinhos. Ah, correto. Doutora, apesar da criação dessa lei, nós podemos perceber que há uma crescente no processo de agressão à mulher, principalmente um aumento gradual após o processo de pandemia e, consequentemente, o trabalho home office. De acordo com a sua experiência, como a senhora poderia abordar essa questão do aumento da agressividade entre pares? A agressividade ela está ligada diretamente ao isolamento social. As medidas que foram adotadas pelo governo para conter a Covid-19 obrigou as famílias a conviverem. E como era antes da pandemia? Geralmente o agressor saía de manhã para trabalhar, ele trabalhava o dia inteiro, voltava para casa à noite, enquanto a vítima ficava em casa cuidando dos afazeres domésticos, não necessariamente, que também tem vítimas que trabalham fora. Correto. Mas o home office obrigou a todo mundo a estar junto. É a criança estudando no home office virtual, é o agressor trabalhando de casa, é a vítima ali fazendo os afazeres domésticos. Então, a agressividade ela aumentou, na verdade, por essa obrigação de estar todos juntos, fazendo várias atividades no ambiente familiar. E, por conta da crise trazida pela própria pandemia, os ânimos ficaram mais acirrados, no sentido do emocional ficar abalado, não saber se você vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. E, financeiramente, a vítima de violência doméstica, geralmente, o financeiro influencia muito no estado emocional da vítima, não procurar ajuda, não ter condições de procurar ajuda, e o domínio do agressor sobre aquela vítima, porque ele é o provedor da casa, a vítima sem ele não tem condições de seguir sozinha. É complicado, né? E a questão de, vamos supor, ela está sendo agredida por esse atual marido. Alguém, se ela tiver com medo, um vizinho que escute, pode intervir por ela? Essa pergunta é muito importante, porque geralmente a vítima pensa que ela tem que dar o pontapé inicial da denúncia, e não é assim que acontece. Se um vizinho que durante a pandemia perceber que a sua vizinha está sendo vítima de agressão, se ele escutar um barulho suspeito na casa, ou vê-la com um ferimento, ou escutar ela pedindo realmente socorro, uma gritaria, ele mesmo pode acionar a polícia militar. Ele liga para o 190 e solicita uma viatura porque ele desconfia que naquela residência, ou tem certeza que há uma agressão, há uma vítima sendo agredida naquele momento. A denúncia pode ser feita por terceiros. Ah, maravilha. Então, em briga de marido e mulher, nós metemos a colher sim. E salvamos a vítima. Maravilha. Doutora, era comum a pessoa agredida dar queixa do seu agressor e logo após retirá-la. Certamente podemos entender que há um segundo comportamento que não condiz com o primeiro. Como a senhora poderia nos trazer uma explicativa para este comportamento dúbio? Esse comportamento se dava pela demora da aplicação da medida ao agressor. Hoje em dia é mais difícil disso acontecer. Por quê? À medida que a vítima denuncia o agressor, no máximo em 48 horas a medida já vai ser aplicada. Então não dá tempo especificamente dela voltar atrás, porque quando a delegacia de atendimento à mulher ou através do 180 a denúncia chega até as autoridades, é muito rápido a aplicação dessa medida.
Então, não dá tempo dela voltar atrás naquela decisão. Inclusive, esse comportamento se justifica justamente pelo domínio psicológico que o agressor tem sobre a vítima. Naquele primeiro momento ela denuncia, mas ela precisa voltar a conviver, precisava, né, anteriormente, voltar a conviver com o agressor no mesmo lar. Então fazia com que ela pensasse: eu vou me separar, eu denunciei, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho como me sustentar. Inclusive, é muito importante dizer que todas as mulheres, em qualquer classe social, elas são vítimas de violência doméstica. Não é apenas a mulher que depende financeiramente do agressor. Outras pessoas que também têm uma vida independente, têm uma profissão, também são vítimas de violência doméstica. Inclusive porque a violência psicológica, ela paralisa a vítima. São vários motivos que levam a vítima a não denunciar. Eu gostaria também de esclarecer uma questão que a denúncia ela pode ser feita pelo vizinho, por uma terceira pessoa que presenciar a vítima sendo agredida antes ou depois da pandemia. Isso é a qualquer tempo, não foi só por causa do home office que essa medida foi implantada. Ela serve para qualquer tempo. Ah, maravilha. Pegando mais um ganchinho nessa questão que nós fizemos agora, fazia com que a vítima ia à delegacia, logo em seguida ela queria tirar. Poderia ser pelo fato da dependência, como também poderia ser a questão de estar sendo ameaçada pelo marido, né? Muitas vezes. O medo, ele é a principal questão da vítima não denunciar. Ela tem o medo, ela tem uma dependência emocional, uma dependência financeira do agressor que muitas vezes impede com que ela tome uma atitude. Às vezes até a sociedade julga essa demora da vítima procurar. Ela pode estar querendo procurar e não tem um meio adequado, não tem a informação adequada de como ela faz isso. Hoje não é necessário comparecer numa delegacia física para fazer a denúncia. Existe o canal 180 que você pode ligar e você vai ser atendido por uma equipe preparada com apoio psicológico para te orientar nessa denúncia. Ah, tá. A senhora me falou em off também que passou por isso na infância, né? Sim, e naquela época, 1985, não havia nada disso que nós estamos falando aqui. Nossa. Antigamente, a vítima ela se dirigia até o distrito policial, até a delegacia policial, fazia a denúncia, mas não havia medidas protetivas, a viatura não ia imediatamente com aquela vítima até a residência, afastar o agressor, ela tinha que esperar os trâmites normais da investigação. Doutora, ainda quando falamos da Lei Maria da Penha, quais os tipos de violência a Lei Maria da Penha ampara e, consequentemente, pune o agressor? A Lei Maria da Penha, ela ampara não só a violência física, porque a violência física ela é a que é mais falada, que é a filmada e que, consequentemente, aparece para a grande população. Mas existem 5 tipos de violência prevista pela Lei Maria da Penha. A violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência psicológica. Inclusive, a violência psicológica foi recentemente introduzida no Código Penal. E a violência patrimonial, muitas pessoas não conhecem. O que significa violência patrimonial? É quando o agressor ele retira os bens daquela vítima de forma a impedir que ela saia daquela relação. Ele retém o cartão de crédito dela, ele vende os bens de maior valor, que seria do casal, tem 2 carros, ele vende o carro de maior valor e utiliza o veículo dele e a vítima fica sem o veículo dela. Isso também é uma forma de violência. Mesmo que a pessoa não faça a agressão física, existem essas outras 5 formas de violência. Estamos vivendo um momento muito crítico em relação à violência. Por mais que haja auxílio da mídia para tentar inibir um comportamento futuro do agressor ouvinte, a sensação que nos traz é que, apesar de saberem que há uma lei e que há uma punição, os agressores parecem muitas vezes não temer. Qual a sua visão diante disso, doutora Luciana? A visão que eu tenho sobre o agressor é que muitas vezes o machismo, a sociedade patriarcal faz com que o agressor entenda que ele tem o direito de fazer aquilo com a mulher. Ele não se reconhece como agressor, ele não tem um parâmetro de avaliar que a conduta dele é proibida por lei. Por mais que existam as leis que punem
as agressões, elas são muito recentes. 2006, a lei do feminicídio é 2015, 2020 e 2021, por conta da pandemia, existiram várias outras leis que foram criadas no sentido de complementar as que já existem. Uma dessas é a obrigatoriedade do agressor frequentar um centro de educação e de reabilitação. Lá nesse centro ele vai passar por uma terapia psicossocial e ele vai entender que a conduta dele hoje não é mais aceitável. Ah, correto. Na verdade, ele tem essa mulher como sua posse, né? Sim, ele entende que a mulher, ele tem o poder sobre a vida e morte daquela mulher. E muitas das vezes, o próprio agressor, durante esse acompanhamento de educação e reabilitação, ele oferece uma resistência de entender que a conduta dele é errada. Um exemplo que nós podemos dar dentro dessa conduta é quando a agressão parte de pai para filha. Então, ele entende que aquela forma rígida e até mesmo as violências que ele pratica é uma obrigação dele de punir, de educar e que ele está correto, porque a filha dele depende dele e ele tem poder sobre a vida dela. Doutora, o problema da agressão é que às vezes ela não para por aí. Dependendo de como o agressor, em suas atividades diárias, lida com suas dificuldades, com suas demandas, essa vítima pode ser uma potencial possibilidade da descarga da angústia deste opressor. E temos percebido que as coisas estão perdendo rumo. Como temos visto, o número elevado de feminicídio. Como a senhora poderia nos agregar em relação a isto? Essa pergunta é muito importante, porque geralmente o agressor, ele transfere para a vítima suas próprias frustrações. Ele agride porque ele tem um sentimento de posse com relação àquela mulher. Ele, quando ele é contrariado, ele repete com a agressividade. Muitas vezes esse agressor, ele também cresceu num lar violento e ele acaba repetindo a conduta que ele está acostumado desde a infância nos seus relacionamentos na vida adulta. Na verdade, a intenção dele é tão somente transferir para a vítima uma incapacidade emocional de lidar com os problemas que vem dele. Então teria ele, então, nesse exato momento, que fazer um trabalho psicológico, né? Toda uma a profissional família, da área... toda a família incluída nesse conceito psicossocial, ele vai tratar tanto a vítima quanto o agressor, porque o objetivo da lei não é prender e tão somente prender e punir o agressor, é reeducá-lo para que ele não repita aquela conduta com outros relacionamentos, para que ele pare por ali. Foi denunciado, pode ficar preso até 3 anos, para que não chegue até o feminicídio propriamente dito. Porque o que tem o feminicídio, a lei de feminicídio, o crime, é o desprezo do agressor com relação à vítima do gênero feminino. Ele tem um desprezo com relação à mulher. Ele se sente superior e ele se sente no direito de retirar a vida daquela pessoa, que para ele a vida daquela vítima não vale nada. Se não fica com ele... Se não fica com ele, não vai ficar com mais ninguém. Eu tenho uma curiosidade, doutora Luciana, em relação à classe social dessas mulheres. Nós poderíamos dizer que a grande maioria que sofre tanto a agressão quanto o feminicídio seriam os da classe baixa? Ou podemos englobar todas as classes? Não, nesse sentido, nós podemos englobar todas as classes. Todas as mulheres em qualquer classe social, elas podem vir a ser vítimas da violência doméstica. Inclusive, na questão da denúncia, as vítimas menos favorecidas, elas têm aquela dificuldade, aquele controle do agressor ali naquele ambiente familiar, não tem fácil acesso à internet, a telefone celular, às vezes estão longe da sua família. No caso da classe mais alta, ela não tem essa dificuldade. Ela, inclusive, é independente, são pessoas bem esclarecidas, mas entra muito nessa questão o status social. O status ali dentro daquele meio que ela convive de o agressor ser uma pessoa muito poderosa e ela ficar vulnerável à opinião das outras pessoas. Ele pode, inclusive, minar ali a profissão daquela pessoa. Uma empresária, uma dona de uma loja, ela não vai querer o seu nome, a sua marca ligada a ser vítima de violência doméstica. Então, ela demora, às vezes, para pedir ajuda, para denunciar, porque é uma questão também de status. Também há um domínio psicológico daquele agressor para que ela não denuncie, com as ameaças de que você que vai perder, imagina nossos amigos, ninguém vai acreditar em você.
Isso também faz com que elas não procurem ajuda. Mas e se tratando de percentual? A classe baixa sofre mais ou a classe alta? A classe baixa sofre mais, Sofre mais, né? com certeza. Porque a classe baixa, muitas vezes ela já está inserida ali num contexto violento, no local que ela mora, nas dificuldades financeiras em si, que interferem no relacionamento amoroso. Então, o índice de mulheres da classe baixa, da mulher negra, da mulher oriunda da comunidade, do subúrbio, da periferia, é muito maior. É possível que alguém seja condenado por agressão em meios eletrônicos, como redes sociais, e-mails, entre outros? Sim, existem condenações atualmente no que a gente chama de pornografia de vingança. É quando o agressor, ele publica fotos nas redes sociais, vídeos da vítima com o intuito de humilhá-la, de expor aquela situação para a população em geral, para a sociedade em geral. Nossa, complicado, né? Muito. Levando até as vítimas à depressão. Levando até as vítimas ao suicídio. Nossa. Existem vítimas que não souberam lidar com aquela exposição de ter a sua imagem, o seu corpo nu publicado pelo agressor e que tiraram a própria vida. E no momento em que esse agressor publica uma foto íntima ou um vídeo íntimo, onde que ela pode procurar? Existe uma delegacia específica para isso? As delegacias de atendimento à mulher são as delegacias que foram criadas para o acolhimento correto daquela vítima, tem um atendimento psicológico, mas em qualquer delegacia de polícia, porque não são todos os estados que têm a DEAN, ela pode fazer a denúncia através da delegacia de polícia comum, através do 180, Disque 100, Disque 190 para a polícia militar. Existem diversas formas de ingressar com esse pedido de ajuda. Defensoria Pública, Ministério Público também. Ah, tá. Mas isso entra num quesito do crime de informática, né? Ou não? Não necessariamente. Ah, é específico para esse caso, dependendo da violência. Ah, tá, ok. Uma outra pergunta, enfatizando sobre essa também. A vítima está ali ao lado sempre do agressor. O agressor não deixa ela distante dele. Existe uma outra possibilidade dessa vítima tentar mostrar para alguém que ela está sofrendo essa agressão? Recentemente, em 2021, foi criada a Lei do Sinal Vermelho. É justamente para esse caso que você perguntou. Quando a vítima ela está ao lado do agressor e ela está impossibilitada de pedir ajuda, porque ele está o tempo todo ali do lado dela com o intuito de impedir que ela peça socorro. Então, ela faz um X na mão dela, se for possível, ela faz um X vermelho na mão dela e ela pode pedir ajuda em qualquer estabelecimento público ou particular, em cartórios, farmácia. Existe até uma orientação para que essas pessoas do comércio, do cartório, elas sejam treinadas para conseguir identificar o pedido de ajuda dessa vítima. Basta para que ela mostre a mão, a palma da mão, com um X, exatamente da forma como o bilico está fazendo. Está certinho. E se ela não tiver um batom, uma tinta, ela pode fazer um X, por exemplo. Tem um caso que a pessoa foi receber o auxílio, a vítima foi receber o auxílio emergencial numa agência da Caixa. E por conta da pandemia, só pode entrar uma pessoa para sacar o dinheiro no caixa. Foi o momento que ela ficou distante do agressor e ela fez um X na hora de assinar o comprovante. Ela fez um X, circulou e indicou para o caixa do banco que ela sofria violência. Nossa. E ele foi muito perspicaz de entender que aquela vítima estava pedindo ajuda. E diante daquele X que ela fez no papel e sinalizou para ele com um olhar que ela estava pedindo ajuda, foi acionado uma viatura para a residência dela, já que eles tinham as informações por conta do auxílio emergencial, e uma viatura foi até a residência dela e conseguiu, tirar aquela vítima daquela situação. Olha que situação, né? Ela teve um momento oportuno e o caixa também, de repente, sabia dessa questão do símbolo, né? E pôde ajudá-la naquele exato momento, né? Por isso, a questão do treinamento é importante. Ah, que legal, máximo. Muito obrigado, doutora. Nada, eu que agradeço. Bora, minha rapazadinha. Tive o prazer e a honra de conversar com a doutora Luciana Lima. Eu é que agradeço pela oportunidade.
denuncie.